E neste domingo, 23, a juíza Ludmila Lins Grilo analisou no seu canal TV Injustiça o processo contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, os crimes pelos quais ele está sendo acusado e as suas sérias consequências. A juíza também criticou duramente o ministro e disse que ele está indo para um abismo e não retrocede. Eu vou deixar o link da live na descrição. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Desde já eu agradeço e vamos ao vídeo. Por que a rede do Trump entrou nessa também? Porque, além de também receber ordens ilegais do Alexandre, tem uma outra coisa. A rede do Trump, a Truth Social, depende da estrutura de tecnologia, da ferramenta de tecnologia do Rumble para rodar os seus vídeos. Então, o que vai acontecer? Com a derrubada do Rumble no Brasil, a Truth Social, a rede do Trump, é imediatamente afetada. Peguem a pipoca. A rede do Trump roda, os vídeos rodam no Rumble. Depende 100% do Rumble para rodar. Então, isso significa que aí nós temos Alexandre de Moraes, de forma direta, prejudicando a pessoa do Donald Trump, na medida em que está prejudicando os negócios da sua empresa. Você está vendo? E você acha que o Alexandre sabia que ele está fazendo isso? Que sabia que a rede do Trump rodava no Rumble? Ele sabe nada disso. O cara é um animal, ele sai fazendo as coisas. É o pombo enxadrista, né? Sai derrubando as peças, caga no tabuleiro. Ele sai fazendo. E quando ele vai ver, ele já fez uma cagada monstro que não tem mais como voltar atrás, assim. Então ele só vai... Ele não retrocede, né? Alexandre de Moraes não retrocede. Ele vai indo, e está indo para o precipício, mas ele continua indo. Então é isso. A informação, como eu falei, veio originariamente do New York Times. E segundo a publicação, as duas empresas acusam o Alexandre de Moraes de infringir a primeira emenda dos Estados Unidos, que prevê, né, a liberdade de expressão ao determinar que o Rumble remova contas de influenciadores da direita. Então, eles já esclareceram que as contas que são alvo do Moraes são contas de influenciadores de direita. Então, aí você tem um direcionamento dessas ordens de censura e uma politização desse direcionamento. Então, eles deixam bem claro que não se trata de remover desinformação ou resolver conteúdos criminosos, mas sim remover conteúdos de dissidentes políticos. Então, eles dizem que essas medidas do Moraes violam a lei americana, sendo que essas empresas não têm sede nos Estados Unidos, não tem sede no Brasil. A sede delas, de ambas, fica na Flórida, tanto do Truth Social como do Rumble. As sedes ficam na Flórida. E ele, então, o Moraes, ele esqueceu de usar a carta rogatória. Se ele está tão certo de que o que ele está fazendo é correto, por que não usa o meio legal, que é a carta rogatória? Vai demorar muito, vai dar trabalho. E assim, carta rogatória vai ter que passar pela Justiça dos Estados Unidos, né? E juiz nenhum dos Estados Unidos vai mandar cumprir uma carta rogatória dessa, com esse teor. Então, o que o Alexandre faz? Dá ordem direto para a empresa americana, sem passar por carta rogatória, sem passar pelos Estados Unidos. Para quê? Enfrentar esse obstáculo da justiça americana? Aquela cooperação que existe entre os países
para o cumprimento das ordens judiciais e tal. Isso aí o Alexandre deixou para lá, porque ele sabe que ninguém aqui vai cumprir essa ordem dele. A justiça não vai aceitar esse tipo de ingerência. Então, o que ele faz? Manda ordem por meio de post de rede social, por meio de e-mail, mas nunca por carta rogatória, porque ele sabe que ele vai tomar um toco. Então, o Alexandre de Moraes, ao fazer isso, ignorando esse sistema de cooperação entre os países, ele viola a soberania dos Estados Unidos, porque ele, diretamente do Brasil, passando por cima da justiça americana, está dando uma ordem diretamente a uma empresa dos Estados Unidos, sem passar pelo juiz daqui, que deveria fazer o que a gente chama de juízo de admissibilidade, vai ter que fazer ali uma análise preliminar para saber se aquela ordem dele é uma ordem viável, se tem alguma razão de ser, ou se é um absurdo completo. Então, por isso, ele está violando a soberania dos Estados Unidos e tomou o processo. Tomou o processo na pessoa física. O doutor Martin De Luca, que é esse advogado medalhão, ele falou o seguinte: este caso trata de responsabilizar Alexandre de Moraes em um tribunal americano pela forma como ele exerceu sua autoridade. Ele usou o judiciário não como um árbitro neutro da justiça, mas como uma arma para silenciar opositores políticos, seja Jair Bolsonaro ou um dissidente político que recebeu asilo nos Estados Unidos. Nós solicitamos um julgamento com júri. Sabe aquele júri? Aquele colegiado ali de pessoas proferindo julgamento? Não vai ser só o juiz, né? Eles estão pedindo, o Rumble e a Truth Social, estão pedindo um julgamento mediante júri. No Brasil, é diferente. No Brasil, o júri ele funciona apenas para crimes dolosos contra a vida. Nós solicitamos um julgamento com júri para determinar se um juiz estrangeiro pode usar seu cargo para ditar qual discurso é permitido nos Estados Unidos. Esse é um caso histórico que definirá o futuro da liberdade de expressão e da soberania digital nos Estados Unidos. Olha, eles estão tratando esse caso como um caso histórico. E eu tenho certeza que o Trump e o Elon Musk também estão considerando esse um caso histórico. Ou seja, se o caso é histórico, algo me diz que a punição também vai ser histórica. Até porque vai servir como parâmetro e como exemplo para a Europa. Algo me diz, pessoal, mas isso aí eu não estou me baseando em fatos, mas em uma suposição minha, uma leitura que eu estou tendo. Algo me diz que eles vão usar o Brasil como exemplo para a Europa. Porque na Europa, como vocês sabem, está havendo um ataque à liberdade de expressão seríssimo. E eu acho que eles vão usar o Brasil como exemplo. Olha, Europa, tá vendo isso aqui que aconteceu com esse juiz careca no Brasil? Vai acontecer com vocês também. Mas isso aí é uma suposição minha, é uma leitura minha, tá? Esse processo não é apenas sobre Rumble e Truth Social. É sobre estabelecer um precedente, eles querem estabelecer o precedente. Eles querem dar o exemplo. É sobre estabelecer um precedente de que empresas americanas seguem a lei dos Estados Unidos, não os ditames de tribunais estrangeiros agindo sem a aprovação do nosso governo. Esse processo é mais do que sobre censura. É sobre proteger a soberania digital da América. O ministro Moraes está usando lawfare, já digo o que é lawfare, para alcançar além das fronteiras do Brasil, para silenciar a oposição política nos Estados Unidos. Este é um precedente perigoso. Se for permitido que continue, abre a porta para governos estrangeiros weaponizarem, já explico também o que é isso, seus tribunais para controlar o discurso e neutralizar os seus opositores em solo americano.
Então, aqui ele está dizendo claramente que ele acha que isso é um precedente importante, é um precedente perigoso, que ele vai tentar cortar o mal pela raiz agora. Ele está dizendo que o Moraes está usando lawfare. O que seria esse lawfare? Seria a instrumentalização da justiça para perseguições políticas, para perseguições contra opositores. E esse weaponization, ele está dizendo aqui, ó, abre a porta para governos estrangeiros weaponizarem seus tribunais. Ele aportuguesou aqui uma palavra que só existe no inglês, não existe um correspondente dessa palavra em português, que é a weaponization, que seria utilizar algo como arma. Então, seria a utilização das leis e dos tribunais como uma arma contra os opositores. Essa seria a weaponização. E a inicial, uma inicial bem feita, a petição inicial, conta toda a história dos abusos do Moraes. Eles entenderam direitinho. Então, a inicial foi muito bem feita. Conta o histórico de absurdos do Moraes. Desde a época da censura à matéria da Cruzoé, o amigo do meu pai. Friend of my father's friend. O amigo do meu pai. Conta desde lá de baixo. Eles entenderam direitinho o que aconteceu.